Olá, estamos de volta, né? Professor Sebastião por aqui, hoje com conteúdo de informática e também um assunto importantíssimo para o seu concurso, né? Vamos tratar hoje sobre sistemas operacionais e nós vamos tratar esse assunto com muito carinho, né? Todos os pormenores e de uma maneira que você tenha aquele entendimento necessário para arrematar questões, tá certo? Então, vamos lá, como de costume, nós vamos falar sobre sistemas operacionais. Eu vou iniciar com uma questãozinha, exatamente para que vocês tenham uma noção de quando eu falo que o entendimento, ele é importantíssimo para arrematar questões. Vamos começar com essa questão número 1, falando o seguinte: o programa mais importante presente em um computador, que gerencia todos os recursos de hardware e software, como processadores, dispositivos de entrada e saída de dados, dispositivos de armazenamento e periféricos, é denominado de... E a resposta correta, pessoal, é a letra A, sistema... Opa, letra A não, letra C, sistema operacional. Perfeito? Só que aí, o que é interessante dizer? Mas, professor, como que eu sei que é sistema operacional? Que é o programa mais importante do computador. E assim, galera, é interessante exatamente isso. Se eu disser para você que o gabarito dessa questão é a letra C, sistema operacional, em tese, e eu não compreender por que dessas nuances e de todo esse enunciado que a questão trouxe, né? Para que a gente tenha um entendimento do que é um sistema operacional e do porquê que ele é tão importante, acaba que, na verdade, eu teria decorado essa instrução, não é verdade? Que o que a questão fez aqui foi nada mais, nada menos do que trazer o conceito de fato de um sistema operacional e perguntou para vocês sobre quem que ele estava perguntando. Bom, só que se eu não tenho noção do que é sistema operacional e do porquê que ele é mais importante, ou eu arremato essa questão porque eu decorei, ou na sorte, ou... Na verdade, a gente precisa fazer uma releitura e fazer, né, ter uma noção, né, ter um entendimento do mundo do qual a gente está falando, que é aquela noção que, embora eu não seja um expert em informática, né, como eu costumo dizer, tem pessoas que nem sabem ligar um computador e que vai arrematar questões, vai fechar as questões de informática na prova. Por quê? Teve tempo de ter uma noção geral do que a gente está falando. E para falar de sistema operacional, galera, que é o assunto e é um dos assuntos mais importantes e mais recorrentes em prova, nós precisamos ter algumas noções. Nós precisamos o quê? De algumas definições. Como a definição do próprio sistema operacional, já abordada lá no enunciado da questão, a gente precisa partir de outros pontos. E um dos primeiros pontos é que o seguinte: o sistema operacional, ele nada mais é do que um software, um programa, também chamado, às vezes, de plataforma. Ela é uma plataforma, beleza? O que é interessante entender nisso? Um software é, na verdade, uma sequência de instruções, né, que é interpretada pelo computador para executar alguma tarefa específica, alguma tarefa que normalmente ela tem como resultado algo para o usuário, ou uma tarefa que às vezes é um recurso ou uma função, ou seja, uma tarefa voltada para a própria máquina, tá certo? Então, o que acontece? O sistema operacional, ele é um dos tipos de software que a gente tem em questão, perfeito? Então, na verdade, o que a gente está falando quando a gente está falando de sistema operacional? A gente está falando de um software, um programa, correto? Então, vamos só lembrar, software é a parte lógica, né? E hardware é a parte tocável. Então, a gente falar assim, ó, aí a gente tem memórias, o chip de memória, a gente tem o HD, né, que é a unidade secundária, o HD ou SSD, a unidade de memória secundária, se a gente tem o monitor, isso são hardware. E o que é o software? É um programa, uma plataforma que roda na máquina a fim de executar alguma tarefa específica. E essa tarefa, às vezes, é para o usuário e outras tarefas são para a própria máquina, perfeito? Agora, por que esse software, sistema operacional, ele é o mais importante?
porque ele controla tudo no computador. Veja bem, o sistema operacional, como o próprio enunciado da questão falou, ele controla os controladores, os chips, a memória, o processador, né? E ainda serve como uma interface da máquina para com o usuário, perfeito? Então, o que acontece? Nós estamos falando de um software e para a gente entender onde é que o sistema operacional está, a gente parte do pressuposto de classificações de software, de programas ou de plataforma, perfeito? Então, vejamos, nós temos aqui software, eles são classificados normalmente quanto à função e quanto à distribuição. Quanto à função, a gente tem aqui sistema operacional, aplicativos, acessórios e utilitários. E o sistema operacional, ele acaba vindo com essa função de gerenciar todos os componentes da máquina, os periféricos de entrada, periféricos de saída, né? Ele controla o funcionamento, né, a harmonia entre essas máquinas. Por exemplo, quando você pede alguma coisa, é o sistema operacional que vai falar, ó, a memória faz isso e isso, devolve isso para a placa gráfica. Então, ele que gerencia todos esses comandos que o usuário está colocando, né, e fazendo com que essa máquina, memórias, controladores, todos trabalhem juntos a fim de dar o resultado àquele que o usuário está esperando. Esse é o sistema operacional. E por isso que a gente costuma dizer que o sistema operacional, ele é o cara. Ele controla todo o hardware da máquina, ele controla todos os demais softwares da máquina e ainda serve como uma interface para o usuário. Perfeito? Agora, então ele é o mais importante por causa disso, né? Então a gente volta na questão, né? Então não é meramente uma questão de decorar que ele é o mais importante, é mais ou menos você entender, mais ou menos não, é exatamente você entender, porque dentro da função dele, ele tem essa função mais gama, mais geral de controle total da máquina, né, e de outras atribuições, perfeito? Então, galera, para a gente falar de sistema operacional, a gente vai precisar de alguns outros conceitozinhos. A primeira coisa é o conceito de arquivo. Por quê? Um programa, ele é composto de arquivos. E aí nós estamos falando que o sistema operacional, ele, além de ser um programa, ele é o mais importante programa da máquina, perfeito? Então nós estamos falando de software, na classificação funções e na função sistema operacional. Para a gente entender um pouco mais desse sistema operacional, nós vamos pegar alguns conceitos. Arquivo, galera, é a menor parte de um dado manipulada pelo usuário. Por que eu digo manipulada? Veja bem, a menor parte de um dado é um bit. Quem lembra que, por exemplo, um caractere A, se eu abrir, por exemplo, um Word e digitar um A, o próprio A já representa um conjunto de bytes, lembrando que a máquina fala uma linguagem de 0 ou 1s, perfeito? E só como exemplo, não sei se é, mas só para vocês entenderem. Digamos que esse A que eu digitei, ele já representa, por exemplo, 001, 00011, né? Então, esse conjunto de caractere para a máquina, eles são chamados de byte, correto? De bit, né? E o caractere A, ele já é composto de 8 bits, ou seja, 1 byte. Então, a menor unidade de dados no computador é o bit. Mas veja que se eu salvar o arquivo do Word com esse único caractere A, ele já se tornou um arquivo, e ele é um arquivo muito maior, perfeito? E é esse arquivo que você consegue renomear, você consegue ir lá e digitar, alterar o documento, enfim. A menor unidade de dados que você consegue manipular é o arquivo, correto? Então, a menor unidade do arquivo é o bit, perfeito? Então, mas por que eu estou dando esse conceito de arquivo? Porque o próprio software, eu não disse que ele é uma sequência de instruções. Então, o que são instruções? Quando você entra no seu Word e digita lá, por exemplo, Ctrl P, isso implica numa função que está escrita por trás pelo programador, que seria o equivalente ao, quem lembra do sistema operacional DOS, né? Que diz que na hora de você imprimir um arquivo, você tinha que entrar lá na tela preta, com as escritas em brancos, e chamar uma função, function, printf, colocava a unidade do arquivo, c, o caminho, né, o nome do arquivo, para ele conseguir imprimir. Hoje, todo esse conjunto de instrução para o programa executar, ele está lá por trás. No entanto,
para você tem o símbolozinho da impressora. Quando você clicar, vai executar aquela sequência de instruções para o programa executar, não é? Pegar aquele arquivo, converter ele em zeros e uns, mandar pelo fio, porque o cabo, né, ou mesmo Wi-Fi, ou é propagação em forma de ondas, ou no cabo é um pulso eletromagnético, pulso elétrico, né? Tem energia, não tem energia, até isso chegar lá na impressora e ela recodificar e imprimir o seu arquivo, não é perfeito? Então, assim, existe um grupo de instruções ali de trás. Quando eu falei desse arquivo, que agora ele possui um conjunto de instruções, a gente vai falar sobre programa. Programa, ou software, ou plataforma, né? Às vezes aparece essa expressão também. Ele é um conjunto de arquivo. E sistema é um conjunto de programas. Então, peraí, professor, então quer dizer que quando eu falo sistema operacional, quer dizer que eu não tenho só um programa? Exatamente, eu tenho um conjunto de programas, perfeito? E veja que aqui dentro de classificação a gente ainda está abordando só sistema operacional, né? Então, por que nós estamos falando isso? Veja que existe um monte de sisteminhas dentro, um monte de programinhas dentro do sistema operacional e que aí sim eles vão poder ser classificados aqui como acessório, como utilitários, né? E a gente tem um monte de outros que a gente instala depois na máquina, que são chamados de aplicativos, que executam gamas de tarefas específicas para o usuário. Então vamos entender isso? Eu vou passar para vocês aqui agora, passar para um outro slide para a gente explicar. Assim que necessário, eu volto nessa tela, eu volto na tela de classificação e a gente continua os outros. Mas vocês veem que a gente está aqui construindo um raciocínio que vai nos ajudar a arrematar um monte de outras questões, perfeito? Então, vamos lá para a próxima tela. O sistema operacional, pessoal, eu preciso também trazer um outro conceito, que é o conceito de DLL. O que é DLL? É o Dynamic Link Library. O que é? É uma livraria de link dinâmico. A livraria de link dinâmico, a noção dela é mais ou menos o seguinte. Imaginam que diferentes programas dentro do seu computador utilizam de uma mesma ferramenta ou função. Quer um exemplo? O Windows, né? Vamos falar de Windows. Normalmente, eu quero até trazer isso para vocês depois, para a gente desmistificar a ideia de falar de sistema operacional e vocês enxergarem o Windows, porque não é só o Windows, embora você tenha esse de uso comum, que, né, é mais popular, né, ou é o mais visto no universo dos clientes comuns, né, o cliente geral, não é só o Windows que existe. Existem N sistemas operacionais e com diferentes instruções, com diferentes, sabe? Então, assim, mas vamos pegar o Windows, que é o mais popular. O Windows tem letras, tem fontes, correto? O Word também tem fontes de letras. O Excel também tem fonte de letras. Então, você imagina que seria muito contraproducente se eu tivesse que instalar o Windows e ir lá instalar as fontes das letras do Windows. Instalar o Word e ir lá e instalar as fontes de letras do Word. Instalar o Excel e todo outro aplicativo que eu instalar na minha máquina, eu precisasse instalar um conjunto de funções. Então, o que o sistema operacional traz? Ele traz uma livraria, né? Ele traz essas DLLs, que são as Dynamics Link Library, então, livrarias de links dinâmicos. E qual que é a ideia da livraria? É você ter um compêndio com todas essas funções, ou com a maioria, né, dos recursos que os diferentes programas utilizam, e link dinâmico. Por quê? Porque, imagina, quando eu precisar de imprimir, eu vou lá e pego a função imprimir, né, e uso instantaneamente, exatamente quando eu preciso, por isso o link dinâmico. Eu faço o link instantaneamente quando eu preciso e usei aquela função, não preciso mais, estou digitando agora o Word, não estou mais imprimindo, eu largo a livraria, né, aquele exemplar disponível lá para quem mais quiser. Não é igual na biblioteca, você não vai, utiliza um livro, faz uma pesquisa e deixa ele lá disponível para o próximo usuário. Exatamente. Então, o sistema operacional, ele tem, além de arquivos, e aí a gente vem para essa telinha aqui, ó. O núcleo, que é o que a gente chama de kernel, ou kernel, de forma mais aportuguesada, o núcleo do sistema operacional, ele possui arquivos,
que são arquivos de controle das memórias, arquivos, um conjunto de instrução para controlar outros programas também, e mais as bibliotecas, o que são as DLLs. Então, o núcleo do sistema operacional, ele é composto de arquivos, né, e DLLs, correto? E aí, vale lembrar aquela ideia. Lembra quando você vai ligar o computador e pango, vem a tela azul, não é verdade? Aí fala assim, a DLL 400 e tanto não foi encontrada, tem um erro. E aí, galera, eu já chamo a atenção a vocês para uma questão que é questão de prova. O núcleo do sistema operacional, ele pode ou não pode ser corrompido. Olha só, quando dá aquele erro de tela branca e que avisa que uma DLL não foi encontrada, você nem entende o que é isso, né? Mas é exatamente isso. Algumas funções não faz sentido o computador ligar se alguma função está danificada. Quem danificou? Pode ter sido um vírus. Quer dizer, o núcleo do sistema operacional não deve, porque atrapalha o funcionamento, mas pode sim ser corrompido. Tá vendo qual que é a ideia? Então, é questão de prova, tem uma pegadinha nisso aí. O núcleo do sistema operacional não deve, mas pode ser alterado, correto? Ele não está blindado. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, ele possui, claro, suas camadas de segurança, mas ele não é invulnerável, perfeito? Então, tanto é que tem um vírus que pode vir, corromper esses arquivos, ou corromper bibliotecas, e o seu sistema operacional não irá funcionar perfeitamente, certo? Então, o que acontece? Vamos só recordar. O núcleo possui um monte de arquivos, de instruções e bibliotecas. E aí, o sistema operacional, ele é composto também do shell. O shell é nada mais, nada menos, galera, que uma interface do usuário. Isso aqui, por si só, já é um sistema operacional, perfeito? Só que o que acontece? Um sistema operacional de tela preta. Tela pretas, e a palavra-chave aqui para núcleo e shell é o quê? Linhas de comando. Você consegue executar instruções aí, vamos lembrar do DOS, né? Mas em linhas de comando. Uma coisa que acontece depois são implementações, né, do sistema operacional. O que acontece? Com o núcleo e o shell, a gente já tem um sistema operacional. Só que o sistema operacional traz hoje muito mais do que uma linha de comando, né? Então, vale lembrar que é o quê? São implementações à parte. Um sistema operacional já pode ser entendido como núcleo e shell, correto? E aí vem outras coisas, galera. Vem um monte de aplicativozinho, acessórios, correto? Vem aplicativozinhos, acessórios, que é um exemplo. Vem calculadora, vem bloco de notas. Vocês reparam que esses aplicativos acessórios, eles são focados em tarefas para o usuário, tá bom? Eles são focados em tarefas para o usuário. Do lado de cá, do lado direito, os aplicativos, eles também são focados em tarefas para o usuário. Do lado de cá, veja bem, nós vamos ter uma diferença. Nós vamos ter os utilitários, que são focados em tarefa para o próprio sistema operacional, e nós temos também uma interface gráfica, ou GUI, ou GUI, né? É uma expressão que costuma cair em prova também. A interface gráfica, né, o que acontece? É uma implementação ao sistema operacional, mas vem junto. Vocês percebam que nesse desenho ficou parecendo uma amebazinha aí, né? O que está dentro significa o quê? Vem junto. Se tiver, vem junto. Você não tem que se falar assim, ó, eu tenho lá instalado o shell e o kernel e vou lá na lojinha e comprar a interface gráfica do sistema tal, que eu achei lindo. Não existe essa ideia, não. Se vier uma interface gráfica, ela já vem junto ao sistema operacional, perfeito? Então, o que acontece? A interface gráfica, ela já vem embutido, ela vem como um produto já do sistema operacional, correto? Os acessórios que vierem, eles já vêm também como um produto do sistema operacional. Vale uma ressalva
que nem tudo que já vem junto, né? Vocês lembram daquela ideia que antigamente você comprava uma máquina e o camarada falava assim, eu estou programando, eu estou, né, configurando. Então, qual que é a ideia? Muitos dos componentes, por exemplo, o próprio sistema operacional que precisa ser instalado, que ele é um programa, né? Ele é um software, né? É uma parte lógica da máquina, né? Ele precisa entender todos os componentes que tem ali. Como é que o computador sabe que ele tem 8 GB, que ele tem um SSD de 2 teras, 1 tera, que não é verdade? Então, todas essas informações, elas estão ali, né? Elas precisam ser, inclusive naqueles arquivos de instrução, existem instruções para o sistema operacional, inclusive fazer a checagem desses componentes, né, para ele saber com o que ele está trabalhando, já que é ele que vai gerenciar, né? Imagina um gerentão, tipo assim, o cara é o cara, por isso que eu falo com vocês, o cara chegou para cuidar de todo mundo, né, e dos próximos aplicativos que vão ser instalados também. Como aplicativo, o que a gente vai falar? Por isso que é interessante, galera, ter toda essa noção, porque às vezes aparece numa prova, o Word, Excel, não sei mais quem, fulaninho, são tipos de aplicativo. Mas como que eu vou saber? Eu decorei? Eu tenho que ter essa noção. Aqueles aplicativos que executam uma série de tarefas para os usuários, aquele que você adiciona na máquina. Olha a ideia de aplicativo. Vamos pegar o celular, por exemplo, e detalhe, o Android é um sistema operacional, né? Java, esses dias eu estava conversando com um amigo e aí quando a gente falava sobre alguns sistemas operacionais, eu citei, né, o Windows, o Linux, o Java, e ele admirou e falou, mas Java? Eu falei, sim, Java OS, né, que é Operation System, mas existe. Então, pode ocorrer que numa prova cita várias questões, cita vários nomes, né? Fulano, fulano, fulano e fulano são exemplos de sistemas operacionais. A gente está tão acostumado com o Windows, né? Que toda vez que fala sistema operacional, a gente já linka direto ao Windows. Vamos desmistificar isso. Na verdade, existe uma gama e um monte de aplicativos que fazem tarefas específicas. Vocês querem ver? E tem uma ideia que quando o Wi-Fi, por exemplo, não era, né, espalhado até pelas praças, dizem que tinha um sistema operacional da Linux, olha só, cuja a tarefa era especializado em achar o Wi-Fi e você usava algumas das bibliotecas ali, alguns dos métodos para tentar descobrir a senha. Olha para você ver que loucura. Um sistema operacional, ou seja, um software que ia controlar toda a sua máquina, ia jogar todo o desempenho do processador, das memórias, dos chips, em prol de uma única tarefa, achar a senha de Wi-Fi. E aí diz, galera, olha só para você ver, me contaram, não sei se é verdade não, mas aí diz que a galera subia, meu Wi-Fi mais próximo é lá do postinho de saúde. Subia no telhado, galera, colocava uma antenona daquelas quadradinhas com um monte de gradinha, né, de rádio e mirava pro postinho de saúde e colocava uma placazinha de rede lá no, né, via USB lá no computador, no notebook e tal, né? E pronto, alcancei o Wi-Fi lá do postinho de saúde. E qual que era a ideia? Ia depois e pegava esse sistema operacional e colocava para rodar, tentando adivinhar a senha ali. Aí a partir dali, pronto, tô com o Wi-Fi de lá do postinho de saúde, né? Então olha só para você ver, tinha um programa, que eu esqueci o nome agora, não posso falar, que a tarefa dele era um sistema operacional, ele controlava todo o computador, todos os chips, todo o processador, a fim de achar, ou seja, para executar essa tarefa específica para o usuário, que era descobrir a senha de Wi-Fi. A partir daí, você podia mudar de sistema operacional, você logava lá, né, achava a senha de novo, tinha que deixar a antena, né, galera? Deixava a antena para reforçar esse sinal, que era um sinal que já chegava na sua casa bem fragilizado, então a antena pegava ele com maior amplitude, frequência, lembra dessas características lá do comprimento de onda, na verdade? E aí ampliava esse sinal e utilizava o Wi-Fi que era mais distante. Né? Hoje já não usa mais, porque também todo mundo tem Wi-Fi, hoje a pracinha já tem Wi-Fi, não é verdade? Então voltemos por aqui, então existe essa brincadeira, né? O sistema operacional como sendo o sistema mais importante da máquina, ele controla toda a máquina, ele controla todos os demais aplicativos que vão ser instalados, e aí ele serve de uma interface para o usuário. Lembrando que o Shell já é uma interface, só que em nível de
em nível de linha de comando, e a interface gráfica, se o sistema operacional trouxer, já vem embutido. Os acessórios, se o sistema operacional tiver, já vem embutido. Lembra, né? Aqueles joguinhos que era a salvação da humanidade, Campo Minado. E por que eu cito Campo Minado, galera? Inclusive para enfatizar que cada sistema operacional tem o seu pacote de acessórios. Cada sistema operacional, uma nova versão, traz uma coisa diferente, não é verdade? Então, o Campo Minado, por exemplo, já ficou para trás, já ficou em outras versões lá do sistema operacional que o trazia, verdade? Galera, então qual que é a ideia? Os aplicativos e os acessórios executam tarefas específicas para o usuário, só que os acessórios já vêm no sistema operacional. A interface gráfica, se vier, o sistema operacional também já traz. E aí, vocês perceberam que ao colocar esses utilitários, existe uma interseçãozinha aqui, né? Não é uma mera desleixo da minha parte, não, galera. É porque os utilitários, aí vale lembrar o seguinte, eles executam um conjunto de instruções, um conjunto de tarefas para o próprio sistema operacional. E eles existem em cima exatamente de uma vulnerabilidade do sistema operacional. Ou seja, são outros programas, percebam que os aplicativos, os acessórios e os utilitários são outros programas, por isso que a gente fala que esse sistema é um conjunto de programas, correto? E esses utilitários existem em cima de uma vulnerabilidade do sistema operacional. Quem que você pode citar, professor? Desfragmentador de disco, né? O scan, toda a sorte de programas voltados ali para ScanDisk, né? Para escaneamento de disco. Reparam, só existe um escaneador de disco, um desfragmentador, porque o Windows, ao trabalhar, faz bagunça. Por exemplo, só existe um desfragmentador porque o Windows, na hora de gravar, grava, né, ali no disco rígido, né, em seções, em clusters, né, separados. Por exemplo, eu comecei a digitar um texto aqui, ele gravou numa seção do disco. Só que em seguida eu baixei algumas músicas, ele deu sequência na gravação do disco. Aí depois eu voltei a digitar o texto, e ele gravou em outro setor, em outro cluster. Então, reparam que esse arquivo meu vai estar fragmentado lá dentro do disco. O que o defrag faz é exatamente isso. Dá uma organizada no disco. Pegam todas as informações, joga no espaço de memória, apaga a FAT, né, que é a tabela de alocação de arquivo, é a FAT, File Allocation Table, tabela de alocação de arquivo, e faz um novo endereçamento para cada arquivo, correto? Então, aí ele está fazendo essa desfragmentação. Se ele faz essa desfragmentação, é porque ao trabalhar, o sistema operacional fragmenta. E aí, galera, vale muito um aviso aqui. Esses utilitários, muito pouco vocês vão ver se falar desses utilitários nos sistemas Linux. E depois eu vou explicar por quê para vocês. Então, quando a gente fala aqui dos utilitários, do sistema que é o mais comum e dos mais utilizados, vamos linkar isso mais com a ideia de Windows mesmo, perfeito? E por que ele pode ou não vir com o sistema operacional? É aquilo, não é um programa que cobre uma vulnerabilidade do sistema? Então vamos falar de um antivírus, por exemplo. O sistema operacional, o próprio sistema operacional traz o Windows Defender, por exemplo. Mas reparam que eu, como usuário, posso escolher optar por um outro sistema, por um outro antivírus e instalar, não é verdade? Aí a gente escolhe um tal de uns Norton da vida, de um Node 32, de um não sei o que e tal e tal. Perceberam? Então, por isso que o utilitário tem parte dentro do próprio sistema operacional e parte fora. Perfeito? Então, quer dizer, tanto o sistema operacional pode trazer alguns, quanto você pode, como usuário, instalar os outros de fora. E todos os demais aplicativos são chamados de aplicativos. O Word, Excel, um Corel Draw, um AutoCAD são aplicativos. Vamos falar, por exemplo, do sistema Java, do sistema Android, que também é um sistema operacional. Você vai lembrar que eu fiz uma viagem, abaixa um aplicativo top que contém os hotéis, contém os restaurantes, pererê, parará. Aplicativo. De onde que vocês acham que veio essa ideia do app, do aplicativo? O próprio WhatsApp, né? Era o app de aplicativo, só que ele acabou virando o nome, o WhatsApp. Mas vocês reparam
que existe a possibilidade de eu usar o WhatsApp Web, porque existe uma outra classificação, galera, que está fora dessa classificação aqui que a gente estava falando, que está fora dessa classificação aqui, que é uma classificação mais completa. E tem um resumo que eu fiz para vocês, praticamente fiz uma revisão, fiz um artigo, né? E coloquei essas outras classificações, que não são elementos do seu edital, mas que existe, então eu preferi colocar para que vocês soubessem. Então, além dos acessórios, e aqui eu coloquei tudo, quem são, o que faz cada um, porquê, né, dele, para você entender que é uma vulnerabilidade do sistema, e por isso existe esse programa para corrigir. Então, a gente vai conseguir ver softwares de comunicação, a gente vai ter outra classificação, softwares web ou web app. Tanto é que existe lá o web WhatsApp, né? O WhatsApp Web para você utilizar. Existem também softwares de inteligência artificial, tá bom? Existem também os outros, como a gente já falou, os aplicativos, os softwares acessórios, os softwares utilitários. Perfeito? Então, falando um pouco disso tudo por aqui, né? O que a gente complementa essa tabelinha aqui, então vocês saibam que isso aqui não é tudo, tá bom? Existem outros, só que não são elementos do seu edital. E é interessante a gente pensar nisso, né, galera? A informática, ela vai evoluindo. Exatamente essa evolução nos dá mais conteúdo. Há um tempo atrás, como se podia classificar um tal de um software que chama software de IA, de inteligência artificial, não é verdade? Não tinha ainda esses produtos de inteligência artificial para serem classificados, perfeito? Então é uma evolução, então é uma matéria que ela vai ganhando corpo ao longo da vida, não é verdade? Então existe essa situação aqui para falar, e aí, com base nisso, nós podemos passar para mais algumas questões, perfeito? Então vamos lá, questão de número 2. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês, perfeito. Então vamos nessa número 2 aqui, galera. Analise a alternativa correta que define o que são os sistemas operacionais. São softwares aplicativos? Não, né, galera? Já não é a alternativa A, porque o sistema operacional, ele é o software principal e não um sistema aplicativo, perfeito? Então, tá vendo? Depois que você tem uma noção como um todo, você já arremata a questão assim, ó. Porque não é de decoreba, é de compreensão do conteúdo, perfeito? Então, vamos lá. É um software aplicativo, então já não é essa questão. São softwares básicos que devem ser instalados e carregados na memória secundária antes do software aplicativo e utilitários em geral, pois são os responsáveis pelo acesso e gerenciamento de todos os recursos de hardware, de software do computador. Faltou só um detalhe, perfeito essa letra B, galera, só faltou um negócio, além de servir como a interface para o usuário, ou seja, perfeita a questão número 2, a letra B, vocês viram aí? Falou tudo exatamente conforme é a definição de um software cuja função é de sistema operacional. Vamos lembrar de mais algum? O Windows, iOS. Eu acho engraçado, galera, que o que é o iOS? iOS é o sistema operacional do iPhone. Eu costumo dizer assim que é muito criativo, né? Ah, professor, é um sistema operacional? Sim. Para contrapor com a outra tecnologia dos celulares mais comuns, que é o quê? O Android é um sistema operacional, tá certo? Então podemos citar o Windows, vamos citar Java OS, vamos citar Android, tudo isso aí são... se você for falar de Linux, então você vai achar o Linux é uma família de sistemas operacionais, tá? Então, inclusive, eu friso a palavra multiplataforma, que para o Linux a palavra multiplataforma tem outro significado, né? Porque é multiprodutos dentro da família, perfeito? Então, ali mesmo eu poderia citar Ubuntu, Kurumi, e um monte de outros, beleza? Então, assim, vamos voltar aqui para a questão e vamos discutir por que as demais estão erradas. São softwares básicos gratuitos? A palavra errada aqui está o gratuito, né, gente? O sistema operacional não necessariamente é gratuito, né? São, na verdade, softwares proprietários ou livres,
correto? Que inclusive tem uma diferença de livre para gratuito, né? E tal, e tal, e tal. Então tá aí, tá errado. São softwares básicos, livres ou proprietários? Perfeito. Como os pertencentes à família Linux e Windows, perfeito, que devem ser instalados nos computadores após o pacote Office, IBR ou Microsoft? Errado. Ele é o primeiro e que inclusive dá suporte a todos os demais softwares, aplicativos que você irá instalar na sua máquina. Então, eu quero que você entenda o seguinte, veja bem, o sistema operacional é o cara, ele chegou, olhou toda a máquina, né, e controladores, está todo mundo ok, ele que vai gerenciar tudo, perfeito? E aí, vocês vão até lembrar de uma situação, vocês lembram que uns programas falavam assim antigamente, ó, um jogo, por exemplo, instale primeiro um DirectX, instale o Java, ó, o Java aparecendo aí como sistema operacional, tá vendo? Né? Por que era? Erro de compatibilidade. Outra coisa, isso já se corrigiu muito, né? A questão do erro de compatibilidade. Mas antes você via que você instalava um programa e que ele não rodava naquele sistema operacional. O sistema operacional não fazia uma conexão perfeita com ele para gerenciar. Porque os controladores, os comandos de controle e tudo, é o sistema operacional que tem. Perfeito? Você repara que lá no Windows, quando você usa a função de imprimir, o sistema operacional é que já tem essa função. Perfeito? Você pode ver que se você abrir uma imagem, você nem está no Word, abrir uma imagem de qualquer programa que abriu ela e você der um Ctrl P, ele vai abrir outra tela do Windows e tal e vai preparar ela para imprimir. É uma função que está lá inerente, imbricada, carregada lá dentro dos arquivos e bibliotecas do próprio sistema operacional, perfeito? E aí, voltando aqui, tinha aquela ideia da falta de compatibilidade. Por quê? É como se o sistema operacional sou eu. Eu gerencio aqui a máquina, todo mundo, os controladores e tal. E eu vou pegar e fazer uma ligação com o outro sistema, o outro aplicativo, para eu também continuar gerenciando ele. Então, eu gerencio a máquina, os demais aplicativos e ainda faço uma interface para o usuário. Perfeito? Desde que seja a tela preta, que já é inerente do sistema operacional, ou que o próprio sistema traga uma coisa mais trabalhada, que normalmente aí já é vendido como outro produto, né? Que é uma tela que não sei o que tem uns botãozinhos, tem um bichinho que corre, tem um negócio que vai... Não é verdade? Então tem essa brincadeira aí, perfeito? Então, a alternativa D também fala sobre o que de forma muito real, o que é o sistema operacional, mas deu uma erradinha aqui lá no final, né? Que deve ser instalado nos computadores após os pacotes, não. Ele deve ser instalado antes e todos os demais aplicativos devem acompanhá-lo. É porque ele que gerencia, inclusive. Perfeito? Então vamos para mais uma questão, a questão de número 3. Estes são apenas alguns dos tipos mais comuns de sistemas operacionais e há muitos outros projetados para necessidades específicas. Como sistemas operacionais de mainframe, sistemas distribuídos e muito mais. O software responsável por gerenciar recursos do computador como um todo, servir de conexão entre hardwares e demais programas instalados na máquina, é denominado de, letra C, sistema operacional. Percebe? Aqui, galera, nessa questão, parece que aconteceu uma coisa. Ele teria que mencionar alguns programas, né? Então, digamos que ele falava assim, ó, o Windows, Linux, não sei quem, são tipos de sistema operacionais, né? Estes são alguns tipos de sistema operacional, mas tudo o resto é verdade. Ó, e detalhe, galera, um detalhe que essa questão traz aqui para mim é que o que, além desses que ele deveria citar, que são novos, que são os sistemas operacionais, existem mais em projeto sendo desenvolvido para quê? Visando tarefas específicas. Quando eu tenho um servidor, é um programa. Quando eu tenho, imagina, um sistema de um banco, vai ser outro programa, correto? E aqui, a tipo de curiosidade, eu vou dizer para vocês, para quem quiser e tiver interesse de ler um pouquinho mais, o Brasil tem um dos mais poderosos supercomputadores do mundo, que processa, inclusive, dados para os Estados Unidos. É o computador da Receita. E aí, você que quiser saber um pouquinho mais, pode procurar na internet aí
assim, ó, T-Rex, o supercomputador da Receita, e acha um artigo do Olhar Digital e dá uma lida nele para você ver. E aí você veja que existem softwares e sistemas operacionais criados pela parceria, né? Universidade e o ITA, o Colégio Militar e tudo, para criar o sistema operacional da Receita. Por quê? É baseado na execução de uma tarefa específica. Então, nós vamos entender que a Receita Federal, por exemplo, não vai pegar ali, né, um Windows ou um produto ali e vai criar só um aplicativo para executar uma tarefa específica. É muito mais interessante ele pensar num programa já mais forte, mais poderoso. Então, por isso que essa questão fala aí, galera, de um software para mainframes. O que é mainframes? Vamos lembrar lá do supercomputador da época do Pentágono, lembra? Que o Pentágono, inclusive, tinha o risco de... Ah, mas peraí, eu tenho tudo num supercomputador num único local e se eu receber um míssil exatamente nesse local, tudo que eu tenho de projeto e de segurança foi para o espaço, né? Então vamos lembrar do mainframe. Então, o sistema operacional de um mainframe, de um servidor da lojinha, com certeza é um sistema diferente, tá certo? Então, sistemas operacionais. Vamos desmistificar a ideia, porque como a gente está... Né, o usuário comum está acostumado com Linux, que nem é lá também o melhor, né? Mas vejamos, ele associa a palavra sistema operacional ao Linux, ou ao Windows, desculpa. E aí o que acontece? Ato falho, né? O programador sempre gosta do Linux, então tá citando, né? Fulaninho, fulaninho, fulaninho Linux, a gente já levanta a mão, não é verdade? Então o que acontece? É isso aí. Então, galera, é isso. Nós temos que desmistificar a visão de sistema operacional linkado com a palavra Windows. Existe um monte de outros, e como o próprio enunciado da questão aqui, ó, existe um monte de projetos sendo desenvolvidos visando tarefas específicas, perfeito? Então, estamos aqui com mais essa questão arrematada. Galera, vamos fazer só mais uma questão e vamos deixar os próximos conteúdos para um próximo vídeo, perfeito? Porque nessa questão aqui, eu creio que eu já até mencionei um pouquinho, mas eu vou precisar de explicar algumas coisas para você. O sistema operacional que é multiplataforma, lembram que eu mencionei e falei, ó, vamos lembrar daquela família que possui múltiplos serviços, que podem ser executados em mainframe, e aí vale lembrar do mainframe como supercomputador, RISC ou servidor Intel é denominado de Linux, tá bom, galera? Então perceba que a opção correta aqui é a letra E. E aí nós vamos falar um pouquinho mais disso e nós vamos falar um pouco do restante da classificação que a gente tem lá ainda pendente na nossa tabela, né? Que vão vir lá da classificação que não é mais inerente à função, mas a gente vai falar um pouco da distribuição. A outra classificação de software que a gente tem, que é quanto à distribuição. E aí isso se faz necessário para a gente estar entrando um pouquinho aqui no Linux, falar um pouquinho de código livre, né? Desmistificar aí essa questão do gratuito, do livre, né? Do proprietário, e aí a gente vai deixar para o próximo bloco, tá bom? E aí a gente vai voltar a esse assunto, perfeito? Então, ficamos por aqui, tá? Ficamos por aqui e voltamos em um próximo bloco. Perfeito?